Fala rapaziada, Pedrão Fute aqui. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Hoje nós vamos falar aqui da mentalidade dos jogadores aqui no Brasil, especificamente de Flamengo e Corinthians, para exemplificar melhor o que eu quero mostrar aqui para vocês hoje. O vídeo vai ficar muito bom, vai ser um papo bem importante sobre o futebol brasileiro. Antes disso, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha, ativar o sininho, mandar pra galera o vídeo. Muito importante, vamos ter esse debate aqui hoje. Começando então com os resultados estranhos, surpreendentes que aconteceram essa semana na Copa do Brasil. Na quarta-feira, o Corinthians perdeu para o Remo, time da terceira divisão do Campeonato Brasileiro, por 2-0. E na quinta, o Flamengo perdeu para o Maringá, time da quarta divisão do Campeonato Brasileiro. E foram, assim, resultados surpreendentes, porque tanto o Corinthians como o Flamengo estavam praticamente com os seus times completos, Dadas algumas pontuais ausências ali, foram com força total. E mesmo assim perderam para times muito inferiores, não só financeiramente, mas também tecnicamente, claro, com todo respeito ao Maringá e ao Remo pelas grandes vitórias que conquistaram. E aí eu queria falar um pouco com vocês aqui sobre a mentalidade dos jogadores, não necessariamente dos jogadores brasileiros, mas dos jogadores que estão aqui no futebol brasileiro e já tem uma certa experiência, uma idade mais avançada. O que acontece? Vamos começar pelo Corinthians, que apesar, são os dois times, na minha visão, estão tendo problemas semelhantes, mas partindo de outro ponto. Por isso que eu vou separar os dois. Vamos começar pelo Corinthians, que tem ali o Cássio no gol, O Gil, que ainda é titular do time, Fábio Santos, Renato Augusto, Paulinho, jogadores que alguns deles muito campeões pelo clube, como Cássio, Gil, Paulinho, outros campeões já faz algum tempo e que também venceram vários títulos fora do Corinthians e que agora, nos últimos tempos, voltaram ao timão. E aí o que acontece? Quando você tem tantos jogadores assim, como se motiva esses caras, Você pega ali o Fábio Santos, Gil, Renato Augusto, jogadores de Copa do Mundo, que também atuaram em grandes times da Europa. Como você motiva esses caras? Porque assim, eles já estão com a vida financeira resolvida, acredito que estão satisfeitos, claro que querem ganhar, mas o quanto eles estão dispostos a se doar e a se esforçar pela vitória, comparados a um jogador de 20 e poucos anos, ou até mais rodados, como o Yuri Alberto, o Roger Guedes, que demonstram esse ímpeto, essa vontade em campo, Porque o que acontece? Esses jogadores geralmente precisam de um ambiente competitivo para se manterem em alto nível e atuando, dando o seu máximo. Porque, querendo ou não, eles já ganharam muito. É muito difícil você cobrar de jogadores tão vencedores como o Cássio, por exemplo, o Fábio Santos, como eu citei aqui, um esforço de uma coisa que eles já venceram e pelo próprio clube. Então, assim, como você faz isso? Jogadores que foram muito importantes também fora daqui, um futebol superior, que é o da Europa, falemos a verdade. Como você motiva esses caras? E no caso do Corinthians, talvez o problema esteja no treinador. Afinal de contas, com todo respeito ao Lázaro, e vinha fazendo um bom trabalho ali no início do Campeonato Paulista, mas o treinador dos caras é menor que os caras. Consegue entender isso? O Lázaro é menor que o Cássio, falo como jogador de futebol, não no lado pessoal. Mas na carreira é menor do que o Cássio, é menor do que o Renato Augusto, é menor do que o Paulinho. Então eles olham para o banco e se enxergam maiores, não no sentido de desrespeito,
mas assim, não se cria aquele clima para você reativar aquela vontade, aquele tesão desses jogadores. E acaba acontecendo o que acontece, derrotas para times muito inferiores. O Corinthians nem chegou à semifinal do Campeonato Paulista. E assim, no ano passado perdeu a final para o Flamengo assim, de uma forma que não dá para entender muito. Parece que faltava alguma coisinha ali, sabe? E aí é isso que acontece, entendeu? Falta uma apatia desses jogadores, que geralmente é solucionada com um grande técnico que chega e anima esses jogadores, um grande técnico que tem peito para tirá-los de campo quando estão mal, para deixá-los no banco, e aí você mexe com o brio do cara e o cara quer se esforçar de novo para reconquistar sua posição, o que não acontece no Corinthians hoje. Então fica quase que uma colônia de férias, né? O ambiente tá bom, não tem muitos objetivos assim, porque já ganharam muito, e aí os jovens não conseguem fazer isso sozinho, e fica aquela coisa. O mesmo acontece de forma um pouco diferente com o Flamengo, que também perdeu, coincidentemente, pelo placar de 2-0 também, para o Maringá. Time da 4ª divisão, mais uma vez, meus parabéns ao Maringá, uma vitória gigante, né? E só para lembrar, tanto o Corinthians quanto o Flamengo não estão eliminados da Copa do Brasil. Estou falando aqui do resultado dos primeiros jogos de ambos. Mas aí, mais uma vez, parabéns ao Maringá. E o Flamengo vive essa mesma apatia dos jogadores, só que talvez por motivos diferentes. No caso dos jogadores do Corinthians, talvez no Flamengo a gente tenha só o Davi Luiz, com essa apatia de um cara que já ganhou muito lá fora e voltou para o Brasil. Ele não demonstra mais todo aquele, assim como os jogadores do Corinthians, todo aquele ímpeto, mas o problema principal do Flamengo talvez seja os jogadores que já estão há tanto tempo no clube, principalmente aqueles remanescentes da temporada de 2019, né, que venceram a Libertadores, aquele time maravilhoso do Jorge Jesus, que tinha o Gabriel, o Gabigol, né, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, que mais? Arrascaeta, e assim, um time que venceu demais e continuou vencendo. Não foi um time que estacionou naquela vitória, dadas as mudanças, né? O Gerson também, mas dadas as mudanças, a época era o Cuéllar, depois veio o João Gomes, e foi mudando vários jogadores, né? Felipe Luiz era titular, hoje já é reserva para o Ayrton Lucas, tinha o Rafinha, antes, depois Rodinei, né? Mudaram algumas posições, não se manteve mesmo no time, mas continuou vencendo, né? Após aquela temporada, com o Rogério Ceni venceu o Campeonato Brasileiro, depois, agora com o Dorival, venceu a Copa do Brasil e a Libertadores, e agora parece que esses caras, esses mais velhos, chegaram no fim da linha. Como você motiva o Gabigol, que é um cara de mentalidade, assim, fora da curva, mas ele olha para o lado e ele já ganhou tudo. Ele já ganhou tudo. E assim, mais uma vez, é uma crítica aqui à mentalidade brasileira mesmo, não de jogadores brasileiros, mas a mentalidade brasileira instaurada aqui, porque, por exemplo, o Arrascaeta não é brasileiro, mas está nesse barco. De jogadores que venceram tanto, no caso do Flamengo, no próprio Flamengo ali, em uma realidade tão recente, mas não tem mais o ânimo de se doar da forma que se doavam, exatamente por isso. Porque de onde vão tirar ânimo? E mais uma vez, tiram muitas vezes de um treinador que consegue gerir um grupo. Não é a única solução, é verdade, os jogadores também, muitos conseguem reativar esse ímpeto. Mas o Dorival Júnior, que por exemplo, ganhou menos na carreira, talvez, ou tinha ganhado, né?
que jogadores como Gabigol, Arrascaeta, chegou e soube resolver aquele clima do clube, né? Soube juntar os jogadores de novo, transformar aquele grupo em uma equipe que quer vencer. E hoje a equipe do Flamengo, claramente, se você assistir os jogos, esse de hoje principalmente, é uma equipe que muitas vezes parece não querer vencer. Dentro de campo você não vê os jogadores buscando a vitória a todo momento. É uma apatia, um desânimo que toma conta. E isso, infelizmente, resvala nos jovens jogadores. E você vai criando um clima no clube que é muito prejudicial. E aí vem a minha crítica geral agora. A esses jogadores que voltam do futebol europeu a fim de encerrar a carreira de uma forma mais lenta, né? Mais tranquila, como se já tivessem feito tudo. Ou esses que continuam aqui, como se já tivessem ganhado o suficiente. E nesse momento nós temos 2 exemplos de jogadores que não se colocam nessa posição de forma alguma e venceram muito mais do que qualquer um que eu citei aqui. No caso, o Marcelo, que voltou ao Fluminense, e o Suárez, que está jogando no Grêmio. Jogadores muito mais vencedores dos que eu acabei de citar aqui, campeões de Champions League, de grandes campeonatos nacionais, e por mais tempo no auge, né? E que voltam ao Brasil com uma vontade, uma mentalidade assim avassaladora. O Suárez deu a vida na Recopa Gaúcha, marcando 3 gols na final, deu a vida em cada jogo do Campeonato Gaúcho, por menor que fosse o adversário. O Marcelo voltou agora, se eu não me engano, disputou 2 jogos, né? O Marcelo, mas assim, como se fossem os últimos jogos da vida dele. E isso mostra que a mentalidade realmente é brasileira, do futebol brasileiro, que garante louros demais a quem é campeão. Sendo que você é campeão no dia que você ganha, do dia que você levanta o troféu, até o dia que o campeonato começa de novo. Esse é o único intervalo que você é campeão. Depois disso, você já é competidor de novo. E lá fora parece que os jogadores aprendem melhor isso do que aqui. Porque aqui depois, se você conquista muito, é como se você não precisasse mais conquistar. Como se o futebol fosse um jogo de memórias e não de constância, que é o certo, né? Futebol é todo dia, não é porque você ganhou ontem que você vai relaxar hoje. E parece que é o que acontece com os jogadores aqui no futebol brasileiro, que já estão há algum tempo, e talvez isso responda a algumas perguntas, como o porquê esses jogadores não ficaram na Europa, ou não se manteram lá por muito tempo. Talvez não seja por qualidade técnica, mas sim por uma mentalidade fraca, por uma mentalidade que não é vencedora, ou pelo menos não é vencedora por muito tempo. Esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham entendido aí o meu raciocínio. Se você gostou, concorda, escreve aí embaixo, deixa um comentário. Se você não gostou, comenta aí também. Mas o importante é que se você chegou até aqui, tem que deixar o like ou dislike, você que sabe. Mas é isso, espero que tenham entendido o que eu quis passar aqui hoje. Realmente foi uma semana de resultados atípicos e a gente tem que analisar onde está a raiz desses problemas. Mas é isso, valeu!